Em seu artigo publicado pela Folha de São Paulo, Davi Silberstein e Adriano Pires fazem uma ótima reflexão. O governo usa as empresas estatais de energia como instrumento de política econômica. É de se esperar que perca o valor. A transformação na área de energia nos Estados Unidos é realidade. Em 2015, o país superará a Rússia como principal produtor de gás natural. Em 2017, ultrapassará a Arábia Saudita na produção de petróleo. No Brasil, sabemos que apelar às regras do mercado causa fortes alergias a determinados setores políticos e econômicos. Aqui, o governo usa as empresas estatais de energia como instrumento de política econômica e para promover práticas populistas. E não por acaso a enorme perda de valor das grandes estatais como Petrobras e Eletrobras. Esse breve recordar e viver nos leva à medida provisória número 579, a medida provisória do setor elétrico, que aumentou a intervenção estatal. O subsídio concedido para ocorrer redução de tarifas passa a ser pago pelo contribuinte, em vez de ser pago pelo consumidor. Ou seja, a mesma pessoa paga, só muda o bolso. Urge uma política energética que leve em consideração a existência das forças de mercado e que imponha a estabilidade regulatória. A melhor forma de aumentar a oferta de energia e ter preços competitivos é estimular a concorrência. Ou se resgatam as boas práticas de mercado, ou viveremos num cenário permanente de incertezas e riscos. O combate à inflação se faz primordialmente com o controle de gastos públicos e estímulos à oferta. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um tema altamente importante: situação energética no Brasil. E para conversar sobre esse tema, convidamos alguém também importante, que é o doutor Arnaldo Lopes Parra, um excelente engenheiro e especialista nesta mecânica de ar-condicionado. Quem é o doutor Arnaldo Lopes Parra? Arnaldo Lopes Parra é formado em Engenharia Mecânica pela FAAP, formado também em Engenharia de Refrigeração e Ar-Condicionado pela Escola Politécnica USP, em Engenharia de Segurança no Trabalho pela FAAP e MBA em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Já trabalhou como engenheiro supervisor de produção, gerente técnico, gerente sênior de vendas e marketing. E atualmente possui sua própria consultoria, a Positron Engenharia. Positron é a antipartícula do elétron, também denominada antielétron, e ele vai falar sobre isso também. Nela, atua como consultor técnico para empresas de médio e grande porte nas áreas de instalação, manutenção, gerenciamento de contratos, treinamentos técnicos, etc. Todos voltados na área de ar-condicionados. Como vai, Arnaldo Parra? Como vai? Tudo bem? Eu vou muito bem, muito obrigado pela apresentação e agradeço a oportunidade de poder
comentar em alto nível os problemas de energia do nosso Brasil. Mas eu fiz muito pouco, eu apresentei você, mas falei muito pouco. Você é muito mais do que isso. Muito obrigado. A recíproca, seu irmão sabe que é verdadeira. Mas eu conheço você muito bem, sei perfeitamente a sua capacidade intelectual e também a sua capacidade no seu setor, no seu profissionalismo. E o telespectador vai perceber durante a nossa conversa. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então conversar a respeito. Existe o risco de blackout, ou apagão, ou desabastecimento de energia para este ano? Eu vou continuar com a pergunta. É que o Brasil utiliza diversos tipos de energia, tais como hidroelétrica, que é a mais barata, Perfeito. térmica, nuclear, etc. Com a baixa dos reservatórios de água, o país tem de utilizar as térmicas, a fim de evitar apagões. Então, a minha pergunta é simples. Que impacto este uso pode causar no bolso do consumidor? Perfeito. Essa é uma pergunta de relativa complexidade. Vamos tentar respondê-la. Quando falamos em riscos de apagão ou blackout, ou, melhor dizendo, desabastecimento, nós temos que pensar na estratégia que o governo adotou para suprir o país de dimensões continentais com diversas formas de geração de energia. A matriz brasileira ela é composta de geração de energia hidrelétrica, que ela é renovável, é autossustentável, menor impacto com geração de gases de efeito estufa, o que a gente já conhece, e ela é renovada justamente porque ela é movida através de água, que ela cai nas cabeceiras de rios e formam as represas. Temos também dentro da matriz energética a formação de uma rede de usinas termoelétricas, como o próprio nome diz, usa uma energia térmica gerada por algum tipo de combustível, e essa energia depois ela é convertida na energia elétrica. Existe uma transformação, por isso que se chama usina. Também temos algumas alternativas, alguns tipos de energia que são empregadas em menor escala, mas que vem tomando um espaço maior na nossa matriz. Hoje o que nós temos é que a maioria da nossa energia elétrica distribuída no Brasil, ela provém de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica, pela sua concepção, ela depende substancialmente das estações de chuvas e do represamento da água dessas chuvas, que fica estocado numa imensa, mas gigante mesmo, represa. Essa água é soltada aos poucos através de tubulações que movimentam turbinas. Essas turbinas, por sua vez, ela movimenta os grandes geradores elétricos. Então é fácil de nós entendermos que, numa época de estiagem, onde exista uma precipitação menor de chuvas, nessas regiões onde se formam as represas, vai existir também uma menor disponibilidade de água. Por consequência disso, essa usina hidrelétrica ela perde um pouco da sua capacidade. De que maneira que ela perde? Veja só, você tendo menos água para poder gerar aquela eletricidade toda, o reservatório ele abaixa um pouco do seu nível, diminui a energia potencial, que na verdade nós estamos transformando a energia potencial da água em energia elétrica, através da sua diferença, pela sua queda d'água, não é? E, em consequência disso, existe a necessidade de se abastecer o anel de distribuição nacional de energia elétrica através dessas outras fontes alternativas. As fontes hoje que estão em voga são as usinas termoelétricas instaladas em diversos pontos do país, que não dependem substancialmente de alguma localidade estratégica, podem ser instalados em centros urbanos, é uma grande versatilidade da usina termoelétrica. E também não podemos esquecer das usinas termonucleares, que diante dos acontecimentos que tivemos com Chernobyl e o último terremoto no Japão, na usina de Fukushima, então houve um repensamento em cima dessa estratégia de usina nuclear, mas ela é importantíssima. Vale lembrar que a França é abastecida basicamente
por usinas termonucleares. E não há notícias de nenhum acidente nuclear na França por conta disso. O que é necessário, como qualquer usina, como qualquer equipamento, é que exista um direcionamento da segurança para esse tipo de usina. Certo. Pois bem, tendo uma estação como estamos tendo, não somente no ano de 2014, mas os nossos telespectadores podem se recordar que 2013 também foi um ano com menor precipitação. E o que aconteceu? As represas que abastecem essas usinas, elas já vêm decaindo o seu nível de estocagem nos últimos 20 meses, 26 meses. E isso tem um reflexo que está acontecendo agora, porque realmente tivemos um período de menor intensidade de chuvas. Com isto, o que aconteceu? As usinas termoelétricas que já estavam disponíveis da época do governo passado, da época do governo Fernando Henrique Cardoso, da época do apagão de 2001, esse sim, não havia um grande preparo, se tomou uma série de decisões estratégicas e, a meu ponto de vista, muito acertadas, em, primeiro, se deixar a usina termonuclear de Angra 1 e 2 com sua capacidade nominal de operação, elas operam 100%, e as termoelétricas instaladas estão hoje também a plena carga, de maneira a poder suprir de energia o país numa demanda também histórica no nosso país, por conta de diversos fatores econômicos, da indústria e outras coisas. Existe também uma demanda maior para esse período. A consequência disso é que o equilíbrio que existia entre um estoque de energia por conta dos reservatórios cheios, hoje não existe. As usinas termoelétricas estão operando na sua capacidade máxima. Nós temos a energia termonuclear também, não existe nem plano para uma terceira usina. Deveria existir, mas não existe. E o que acontece? Aí vem também com as energias alternativas do tipo biomassa, usinas a carvão que são em capacidades muito inferiores, e as usinas eólicas. Mas as usinas eólicas, elas não oferecem uma grande capacidade de geração como é necessária para um país que está em desenvolvimento. Nós temos uma demanda represada de energia elétrica que não vai ser suprida para os próximos anos se não existirem grandes investimentos na parte de energia. Estou falando isso para os próximos 20 a 50 anos. Não estamos falando imediato para o ano que vem. Isso é uma decisão estratégica que tem que partir de um planejamento por parte do governo e que visa justamente não apenas deixar o aspecto de abastecimento atual em ordem, com o abastecimento regular, mas também em vistas para a demanda, que estamos falando em crescimento. Se fala em crescimento de PIB de 5%, de 4%, e as usinas vão crescer a quanto por cento? Mas esse crescimento, Parra, ele é real? Ele existe de fato? Ou apenas está no papel? É como eu costumo dizer, quando se faz um planejamento, nós temos que pensar sempre do lado positivo. E devemos sempre desejar que vá acontecer. Pelo menos uma vez na vida ele vai ficar bonito no papel. Muito bem. Então é necessário a vontade política, a vontade técnica. Precisa ter profissionais que entendam do assunto, não somente políticos que manejam as diretrizes do governo, mas a parte técnica é essencial para fazer esse desenvolvimento. Muito bem. Primeiro eu quero que você, por gentileza, não esqueça de me dizer o que vai causar no bolso do consumidor. Perfeito. E depois eu quero perguntar a você também, e quero que você emende, porque você fala muito bem. Muito obrigado. Eu já disse, você é um homem altamente capacitado, você é inteligente, você conhece a sua profissão muito bem, isso está demonstrado. Então eu quero que você me diga o seguinte, com tanto dinheiro que se arrecada com impostos, você não acha que isto poderia ser levado a efeito de uma forma equilibrada em comparação a países de primeiro mundo que estão bem na dianteira? Com certeza, eu acho que o dinheiro
no Brasil, na verdade, falamos aqui que é um país de terceiro mundo, mas nós temos uma arrecadação de primeiro mundo. De primeiro mundo, O claro. dinheiro, com certeza, ele é muito mais do que suficiente para se tomar as decisões corretas e levar realmente o Brasil para um patamar de primeiro mundo. O que resta é realmente uma organização, uma vontade e um avanço na parte estratégica dessas questões nacionais que dão impacto para todos os lados na nossa sociedade. Com relação ao aumento de custos para o consumidor, é muito simples nós pensarmos. A usina hidrelétrica, ela tem um alto custo de implantação e ela tem um baixo custo de operação. Ou seja, se gasta bastante dinheiro para se implantar uma usina pelos impactos ambientais que ocorrem, mudanças muitas vezes de aldeias, essas coisas todas. Porém, a sua operação... E ela é dependente, né? Como? Dependente. Sim. Dependente do quê? Da água, Da da chuva. Exatamente. Mas para a sua operação, o que precisa é ter água corrente. Água Então, corrente. o custo, não existe combustível para uma usina hidrelétrica. Porém, todos devem imaginar que uma usina termoelétrica, ela tem o componente de queima, que é ou gás, ou petróleo, ou carvão. Ou seja, e esses derivados de petróleo, na sua maioria, eles acabam tendo variações no seu custo internacional. E nós temos a estatística que 1 kW gerado por uma usina termoelétrica, ele custa até 50% Então, mais eu ia fazer caro. essa pergunta para você. Quanto se usa de energia termoelétrica no Brasil? Hoje nós estamos usando com 18%, a plena capacidade das usinas, 18% da energia elétrica gerada no Brasil, ela é devida à geração termoelétrica. E mais 75%, 76% ligados à energia hidrelétrica. Mas voltando isso é uma questão muito importante que vai, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um impacto no bolso do consumidor, que existe a geração da energia termoelétrica e essa energia termoelétrica ela é feita através também de leilões de energia pelo próprio governo. Então, doutor Parra, queria saber quanto se usa de energia termoelétrica no Brasil? Hoje, nesta estiagem, nós temos, então, uma maior demanda de energia termoelétrica por conta da redução da capacidade das usinas hidrelétricas. Então, nós estamos na base dos 18% em picos. Fevereiro já foi um pico de demanda e os outros 70 e poucos por cento, 74%, 75%, acabam sendo fornecidos pela usina hidrelétrica. O restante são fornecidos pelas plantas de geração com energia alternativa, eólica, biomassa e outras fontes. Sim, mas existe algum efeito colateral com o acionamento das termoelétricas a plena carga? Essa é uma boa pergunta. Como eu disse, a usina hidrelétrica ela tem como seu combustível a água corrente. Ou seja, qual é o impacto em termos ambientais da água corrente pela turbina? Praticamente nenhum. Por isso chamamos que é uma fonte limpa de energia. É basicamente zero emissão durante a sua operação. Já uma usina termoelétrica, por melhor que ela seja sustentável, com um processo de queima muito bem feito, ela sempre vai gerar CO2. CO2 é o gás do efeito estufa. Então, o impacto ambiental de cara é a grande emissão e deposição de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, que é o que todos nós buscamos combater, não é? Combater por causa também... Pelos impactos ambientais que pode causar. Porque existe o problema não é para a nossa tranquilidade atual. Eu entendo que esse problema ambiental é para o futuro também. Perfeitamente. Nós temos que preservar o ambiente para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos consigam viver bem nesse planeta. Perfeitamente. É isso, doutor? Perfeitamente. Que bom. Me diga uma coisa, qual a capacidade instalada de produção de eletricidade no Brasil? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje, o que nós temos instalado em operação, nós temos
de fontes hidrelétricas, nós temos em torno de 85 mil megawatts. Capacidade instalada pronta para operar. E de energia termoelétrica, nós temos 32,8 mil megawatts prontos para operar. Só a usina nuclear, que ela ficou parada na Angra 1 e Angra 12, então se reduzem a meros 2 megawatts de potência. A usina eólica, com o esforço muito bem engendrado, tem que dizer, pelas agências de energia do Brasil, já está 1,8 megawatt disponível para operação. Mas essa é a principal, né, a eólica? A eólica é uma usina assim que depende do vento, ou seja, depende de condições climáticas favoráveis, e ela tem uma menor capacidade, pela sua concepção, de abastecimento. Então, hoje, ela é muito pouca para um país de dimensões continentais. Então, o que nós precisamos são de soluções de longo prazo, soluções sérias. A nossa capacidade de geração de energia hidrelétrica, ela está basicamente esgotada com grandes usinas. O que existe hoje são as PCHs, são usinas de pequena capacidade hidráulica, ela movimenta-se basicamente com água corrente e não com reservatórios, mas vão ser instaladas centenas, talvez 1.000 usinas desse pequeno porte, mas que não correspondem a um investimento de porte para 50 anos. Para onde estará o Brasil em 50 anos? Ao meu ver, na tecnologia hoje disponível no mundo, tudo aponta para a energia nuclear. Fato esse, e essa palavra parece proibida, onde quer que se vá, mas ainda não há tecnologia superior a isso daí. Por que palavra proibida? Me explica. A energia nuclear ela é mal vista, de maneira geral, principalmente pelo leigo, por associar a uma bomba nuclear, não é? Ou a um envenenamento, como houve nas usinas de Chernobyl, que foi muito mal gerenciada, aliás, por um país comunista que dispensa comentários sobre como deve ter sido feito esse gerenciamento, e a usina de Fukushima, que foi um terremoto de catástrofe épica que aconteceu. E mesmo assim existiu um vazamento, mas que foi plenamente controlado pelo Japão. O que ocorre é que o Brasil ele não tem histórico de terremotos dessa magnitude. Então, uma usina nuclear, ela seria muito bem implantada, desde que bem administrada. Planejada. Planejada e administrada. Excelente. A tecnologia de Angra 1 e Angra 2, ela foi concebida na década de 70. Você vai terminar essa colocação, que eu acho importantíssimo, após o intervalo. Pois Tá não. bem? Agora eu vou chamar um intervalo e no segundo bloco nós vamos continuar com essa belíssima explanação. Será uma satisfação. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Parra, como é que fica então? Usina Angra 1 e Angra 2, que você estava se reportando no primeiro bloco. Perfeitamente. O que eu gostaria de frisar é que o tipo de geração de energia propiciada pela usina termonuclear, ele é tão seguro quanto qualquer outra geração de energia em qualquer outra fase. Veja só, o combustível da usina nuclear é que merece um pouco mais de atenção. Então precisa existir um planejamento, uma usina com alta tecnologia. A usina de Angra 1 e Angra 2, elas já foram concebidas na década de 60, implantadas na década de 70. E estão operando até hoje. O que precisa é dar uma continuidade nesse projeto e pensar em termos de planejamento de 50 anos, de 80 anos, utilizando-se das tecnologias disponíveis. Uma usina nuclear bem administrada e bem montada, ela é certeza de segurança e de energia a baixa emissões, tanto para a atmosfera quanto para o meio ambiente.
o dejeto nuclear, que se existe sempre uma polêmica, o que fazer com o lixo nuclear, existem tecnologias de descarte e que têm que ser implantadas. Isso demanda investimentos, mas é uma grande solução para o Brasil daqui a 100 anos. Mas você conhece alguma dessas que você explanou agora com eficiência aqui no Brasil? De usina nuclear só temos a Angra 1 e a Angra 2. Mas elas são eficientes, são eficientes, como você coloca, são essa bem infraestrutura? São bem geridas. São bem geridas. São bem geridas. E vale lembrar que os Estados Unidos têm a sua maioria de energia elétrica suprida por usinas nucleares. A França é integralmente, praticamente. A Alemanha adotou o modelo de queima de carvão. Então, quando nós falamos em impacto ambiental, o que é pior? Você queimar carvão dia após dia e lançar CO2 e outras fuligens e outros gases na atmosfera? Ou você ter um ambiente puramente controlado e fazer um tratamento com o dejeto atômico como tem que ser feito? Existem normas, existe toda uma parte de segurança para isso daí. Muito bem. Bem, agora vamos falar sobre o setor de ar-condicionado, refrigeração e aquecimento solar. Influencia no consumo de energia? Olha, o grande consumidor de energia elétrica num prédio comercial, eu digo para vocês com 100% de certeza, que é o sistema de aquecimento e sistema de refrigeração. Num prédio comercial especificamente, um prédio de escritórios, eu poderia dizer que 50% até 70% da energia consumida nesse prédio, depende do tipo de atividade, ele é ligado à área de condicionamento de ar. Por quê? Porque os equipamentos de ar-condicionado, quando você coloca em operação para abastecer uma magnitude de um prédio de 25 andares, por exemplo, ele é muito grande. Os motores de bombas, os equipamentos de ar-condicionado, eles demandam muita energia de qualquer forma. Aliás, a gente costuma dizer que toda vez que você aquece ou resfria um fluido, seja ele água, seja ele ar, você emprega muita energia para tal, porque você está mudando o estado de energia daquelas moléculas, seja do ar ou da água. Então, a área de ar-condicionado ela tem muito para contribuir para a economia de energia no Brasil. Como? Eu gostaria de falar de um paradigma americano que ocorreu na década de 90, quando o governo dos Estados Unidos adotou uma norma que se chama a ASHRAE 90.1, uma norma de eficiência energética, e estipulou limites mínimos de eficiência energética para todos os equipamentos de ar-condicionado. Isso foi uma mola propulsora do grande desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos na década de 90. Por quê? O governo incentivou a substituição de equipamentos de menor eficiência energética para equipamentos de maior eficiência. Com isso, se movimentou a indústria e se teve uma grande melhora na performance energética de maneira geral de um país do tamanho dos Estados Unidos, que é basicamente o maior consumidor de eletricidade do mundo. Este modelo ele foi adotado numa menor escala no Brasil com a criação do Plano Brasileiro de Etiquetagem, que foi uma iniciativa sensacional que ocorreu ainda no governo Fernando Henrique, e que promoveu a etiquetagem, ou seja, a rotulagem dos equipamentos, sejam eles de ar-condicionado e outras, por exemplo, lâmpadas, geladeiras, vários eletrodomésticos, para se medir o grau de eficiência que esses equipamentos têm e, com isso, melhorar o consumo dessas máquinas de modo geral. Doutor Parra, estamos gostando muito da sua contribuição informativa, porque esse programa visa informar o telespectador. Perfeito. Essa parte energética do país, não é? Fala-se muito pouco. Como você mesmo diz, é proibido, né, falar desse tipo de energia. Né? Muito bem, mas eu acho muito importante você ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco para
alertar o telespectador sobre esse problema. Mas vamos continuar. Pois não. Qual a contribuição que o setor de refrigeração, aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, representado pela sigla HVACR, pode oferecer para otimizar o uso de energia no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. O nosso setor, que a gente chama exatamente isso, o HVACR, é o aquecimento, refrigeração, ar-condicionado, ele pode contribuir apresentando novas tecnologias em substituição de tecnologias da década de 50 e 60. Sim. Nós temos alguns dados aqui muito interessantes. Por exemplo, um prédio hoje concebido com as tecnologias atuais, ele consegue consumir 60% a menos de energia do que um prédio construído na década de 90, por exemplo. Ou seja, o nosso setor, em conjunção com técnicas de projeto, nós conseguimos fazer uma reforma nesse prédio com os equipamentos e transformá-lo num prédio muito mais eficiente do ponto de vista de energia. De que maneira? Trocando equipamentos, reajustando vazões de ar e efetuando ajustes em cargas térmicas e outras ações, de maneira que esses prédios vão se comportar muito mais eficientes. Bom, e você está colocando o tema sobre uma evolução técnica. Perfeitamente. Né? E a criatividade também através dessa evolução técnica. Quer dizer, aproveitou-se a evolução técnica e aí então colocou-se também a criatividade. Perfeitamente. Uma coisa anda junto com a outra, né? A técnica, quando falamos técnica da parte de fabricação, ela anda em conjunto com o aprimoramento dos especialistas, dos projetistas e dos instaladores de ar-condicionado, que devem estar sempre atualizados com essas modernas técnicas, tanto dos equipamentos quanto das instalações. Muito bem. E o setor de serviços pode auxiliar para reduzir o consumo de energia de modo racional? Perfeitamente. Nós costumamos dizer também que um prédio, iniciando sua operação, se a gente olhar o prédio ao longo da sua vida, digamos, de 50 anos, 15% da energia ou do custo desse prédio vai ser gasto na sua implantação, na sua construção e na sua implantação. E 85% da energia consumida desse prédio vai ser em decorrência da sua operação. Daí, é muito simples pensarmos que um prédio que tenha uma boa manutenção nos seus sistemas, não somente de ar-condicionado, mas do aquecimento de água, por exemplo, empregando-se aquecedores solares para aquecer a água desse prédio, esse custo ele pode ser muitas vezes otimizado utilizando e empregando as melhores técnicas de manutenção e gerenciamento de energia. Muito bem explicado. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta a você sobre percentuais. Né? Dados da empresa de pesquisa energética mostram que a capacidade de geração de energia por termoelétricas cresceu 68% entre 2008 e 2013. Como é que fica isso? Exatamente. Ou seja, essa foi uma decisão estratégica do governo, do seu planejamento estratégico de energia, em investir em usinas termoelétricas. Por que isso? Porque o governo gosta de queimar gases ou queimar biomassa? Não. É porque existe um esgotamento da reserva hidráulica do Brasil. É inexorável a mudança da matriz energética brasileira. Os rios e as represas que podiam ser construídos já foram construídos. Não resta outra alternativa. Agora vão ser instaladas pequenas usinas geradoras de eletricidade, mas pequenas usinas hidráulicas, e tem que se partir por usinas térmicas. Não vai escapar. O que se tem que discutir com seriedade e com um certo grau de coragem vamos continuar queimando petróleo até quando, ou quando vai se partir para a usina nuclear.
Muito bem, mas me parece que houve aí um crescimento, não é? O crescimento, porque a participação das termoelétricas na matriz elétrica brasileira subiu de 22,3% para 30,4%, é isso? Exatamente, isso é o número de usinas, em termos gerais. Sim. Mas a capacidade instalada e operacional, os números são outros, né? Muito bem. Bem, eu tenho também uma outra curiosidade aqui, porque a produção foi buscar em pessoas que, afinal de contas, estão interessadas em saber o que se passa no Brasil e nos trouxeram perguntas valiosíssimas. Eu tenho uma aqui, que percebemos que sempre há uma defasagem em relação aos investimentos feitos no setor de energia versus o crescimento da população e do uso de energia. Você acha, caríssimo Parra, que corremos o risco de apagões durante a Copa do Mundo, visto que haverá um enorme aumento de consumo de energia? Acrescento, diz a pessoa que, afinal de contas, nos mandou essa pergunta. Além de investimentos, em sua opinião, quais seriam as soluções para que os novos apagões não acontecessem? A resposta é uma só para todos os casos. É o planejamento com responsabilidade. E a responsabilidade não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista estratégico. Para onde tem que ir a matriz energética brasileira? Com relação se vai existir apagão durante a Copa, eu duvido muito. Ótimo. Eu muito acredito bom. que não. Apesar de nós chamamos uma reserva girante dos mananciais de água e das usinas hidrelétricas, somado à eletricidade gerada pelas termoelétricas, uma capacidade girante de 5% de Mas reserva. aqui no Sul há uma escassez de chuva, se não me engano. No norte e nordeste, não. Mas exatamente. aqui está havendo uma escassez de chuva. Exatamente. E a meteorologia não é uma ciência muito Exata. bem... exata, exatamente. Então, existe uma tendência, o que as pessoas conseguem ver, é que existe uma tendência de menores chuvas para esse ano. E a reserva girante do Brasil, que é historicamente em 5%, ela foi rebaixada para 1%. O que significa? Que nós estamos no talo, estamos no limite. Porém, a Copa do Mundo, ela deve ocorrer aqui em temperaturas também mais frias. Isso contribui diretamente, impacto direto no consumo de energia. Por quê? Temperaturas menores, temperaturas atmosféricas menores, reduzem as cargas de energia demandadas pelos prédios com condicionamento de ar, né? Então, pode existir realmente algum pico de demanda em algum período, mas vai ser muito azar se isso acontecer no Jogo do Brasil. Isso é realmente, mas tomara que não aconteça, né? Exatamente. Mas me diga uma coisa, antes de você, por exemplo, projetar que a Copa do Brasil que a Copa acontecesse no Brasil, não deveria se preocupar, pelo menos as autoridades constituídas, em organizar uma infraestrutura, não só nesse setor, mas em outros também? Olha, esse é um assunto que parece que é um assunto que não se esgota, mas nós percebemos que o planejamento da infraestrutura necessária não foi nem feito, muito menos executado. Porque, a princípio, pelo que vemos nos aeroportos, que é uma coisa que todos nós passamos, eu que viajo bastante, nós percebemos que a infraestrutura ainda é muito precária. Falar, então, em planejamento da parte de energia, se nós formos somar o que foi feito nos últimos 10 anos de governo, nós estamos claramente verificando que poderia ter sido feito melhor. Então, fica a pergunta no ar, o que trouxe de benefício construir um porto num país estrangeiro e deixar de se construir mais usinas de geração elétrica, que é uma estratégia de crescimento para o país, em detrimento do próprio produto nacional, não é? Não só se construir um porto com dinheiro público brasileiro, mas também outras demandas, não é? Que ocasionaram
bastante uma insatisfação da população brasileira, porque nós somos carentes de saúde, nós somos carentes de segurança, nós somos carentes de N coisas aqui no Brasil. A segurança é importantíssimo. A educação, não é? E eu ia colocar agora a educação, que é importante, porque todos pensam que a educação é um setor diferenciado. Mas não, a educação ela se inicia nos bancos escolares, para as crianças de 3 anos. Ainda aquelas crianças que frequentam um período escolar ou matinal ou também o período da tarde, mas já começam a ensinar o que é educação no país. Por exemplo, começam também a ensinar o respeito que se deve ter à bandeira brasileira. É verdade. Não é isso? É verdade. Quer dizer, essas coisas todas, isso chama-se educação. Nós temos que ensinar os pequenos. Valores. Os valores essenciais. Exatamente. Muito bem. Olha, eu tenho outra pergunta aqui a fazer a você. O uso da energia solar ainda não é comum no Brasil, como você já mesmo falou. Apesar de ser um tipo de energia limpa e renovável. E é verdade, comparando com a outra energia que você falou, a respeito do carvão, dejetos, aquela coisa Exatamente. toda. A energia solar é uma energia limpa. Em sua opinião, o que causa esta baixa adesão ao uso deste tipo de energia? É cara, por exemplo? A energia solar hoje é uma das mais baratas que podemos ter no mundo, não é? Ainda mais para um país como o Brasil, com uma incidência solar privilegiada. O Brasil está praticamente tropical, inteiro, né? entre o trópico e o tropical. Equador, ou seja, a incidência é muito grande. E existe uma movimentação muito forte para se fazer da energia solar um ponto de referência, principalmente para casas populares. Por quê? Nós temos algumas estatísticas muito interessantes. No Brasil, nós temos o custo por metro quadrado de instalação de $500 por metro quadrado no exterior. No Brasil, apenas $180. Isso daí significa o quê? Que nós somos muito mais eficientes para produzir os aquecedores solares para uso doméstico, para aquecimento de água, para o banho, simplesmente. Com isso, se reduz, imaginem, se reduz um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico, por residência, ele equivale a 5 kW de potência. Um chuveiro. Você imagina uma família com 4 pessoas, Sim. Quanto que se consome de energia. Sim. Utilizar um aquecedor solar numa residência, ele dá um impacto de 30% na conta de luz dessa família. Então, um dos pontos onde nós, como entidade, estamos pleiteando junto ao governo, é que se torne compulsório a instalação de aquecedores solares para água em todas as residências do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje já existe para as casas unifamiliares, ou seja, casa única, uma família por casa. Mas para as casas que são coletivas, um prédio, por exemplo, ainda não existe a compulsoriedade. Muito bem. E esse seria um passo importante para que diminuísse a necessidade de instalação de novas usinas. Um dado muito importante de comparação é, se 60 milhões de domicílios, ou seja, o Brasil inteirinho, utilizasse coletores solares para aquecer a água somente do chuveiro, nós poderíamos descartar uma usina do porte de Itaipu, que é uma das maiores usinas do mundo. Vou repetir, 60 milhões de domicílios, ou seja, se o Brasil inteiro tivesse aquecedores solares nas residências, nós teríamos uma usina de Itaipu sobrando para o crescimento em outras áreas. Muito bem. Eu tenho uma pergunta rapidamente, porque já estou no fim do programa, a respeito do disjuntor. Isso é uma pergunta um problema que acontece em todas as residências, porque quando a luz cai, não é? Você vai lá e rearma. Não seria o caso de você fazer uma inspeção em toda a rede elétrica da sua residência? O que eu posso dar um pequeno alerta nas considerações finais aos nossos
telespectadores é: se o disjuntor da sua casa está desarmando, não fique rearmando. Chame um especialista e faça uma revisão geral. É aí que começa o incêndio. Muito bem. Então agora eu peço a você, naturalmente, que fale alguma coisa no fim desse programa, aquilo que você quiser, para que a gente possa encerrar. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade e gostaria de frisar mais uma vez que as questões energéticas do Brasil, todas elas têm solução. E todas elas necessariamente passam por especialistas e por decisões técnicas. As decisões políticas, muitas vezes elas levam as soluções para um patamar que não é favorável para a população. E o que nós vemos é que um esforço concentrado para essa área pode levar o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento. Muito bem. Arnaldo Parra, eu agradeço muito a sua atenção em ter vindo aqui nos nossos estúdios Direito e Justiça em Foco e conversar com o telespectador. Essas informações são necessárias porque nós, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, não é comum ter informações desse teor e dessa qualidade. Porque a qualidade, eu digo sempre aqui, nós costumamos dar informações corretas, verdadeiras. E essas foram as informações verdadeiras que você passou para o nosso telespectador. E por isso eu agradeço muito a sua atenção. E vou chamá-lo novamente para que a gente possa conversar mais ainda em benefício da sociedade. Tá sempre bom? à disposição. Meu querido Parra, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. See my food.